Oi, gente, boa noite. Mais uma vez aqui no estudo do Evangelho da Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco. Vocês podem só me dar o retorno do som e da imagem, por favor? Só aguardar um minutinho, tá? Para saber o retorno de vocês sobre o som. Pronto, tá aceso. Obrigada, tá? O capítulo de hoje, eu escolhi o capítulo 25, Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. O item que eu escolhi para ler um trechinho foi o item 5, tá? Eu vou ler aqui o trechinho do item 5 e em seguida a gente começa a comentar e a refletir um pouquinho, né? Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido da palavra buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então, assim, a gente estudando aqui o capítulo, né, esse item, ele fala da questão do ponto de vista moral. Mas aí a gente tem que analisar de essa parte do tema, né, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Ele traz dois enfoques, né? Do ponto de vista terreno, que são as questões materiais, né, que a gente precisa buscar. Tudo que a gente tem na nossa vida, a gente precisa de alguma forma se esforçar para tê-las. A ciência, ela tem o progresso pelo esforço do homem em buscar, né? Em buscar descobrir, com a sua inteligência, ele usa para o bem. E aí você vai, pela lei do trabalho, você adquire o caminho da lei do progresso. E aí, em segundo ponto, vem a questão do moral, né? Que até ele fala aqui do item, do ponto de vista moral. E aí, nesse detalhe aqui, eu vou buscar um trechinho do item 1, tá bom? Pra gente ter uma base pro nosso comentário, que ele fala aqui. Ora, se, sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros ao que lhes pedirem, Mateus 7. Então a gente vai começar a analisar aqui, refletir junto, né? O evangelho ele tem sentido quando a gente começa a refletir pra gente. Então a gente procura pensar que bens verdadeiros são esses que Jesus vem nos falar. São os bens materiais, aquelas conquistas somente materiais, ou aquelas conquistas que a gente leva para quando a gente desencarna, né? As conquistas do espírito. E aí a gente vai pensar nas virtudes relacionadas à nossa construção espiritual. Mas para eu adquirir essas virtudes, eu preciso buscá-las. E para eu precisar buscá-las, eu preciso muitas vezes apagar em mim algumas situações que não são muito legais, alguns vícios, algumas questões que não são boas.
E aí ele vem dizer, né, que a gente que é mal, e aí a gente que tem nossas imperfeições, dá aos nossos filhos o que eles nos pedem, porque Deus não iria nos dar. E aí ele fala, né, pede a luz e ela lhe será dada. Mas para que ela seja me dada, eu preciso me esforçar. Como que eu vou me esforçar para adquirir dos bons espíritos a luz do caminho, o discernimento de agir, né? Qual o caminho que eu estou buscando? E aí a gente também tem que refletir que Deus nos dá aquilo conforme nossa necessidade. A gente precisa pedir, a gente precisa se esforçar, mas vem aquilo que é a nossa necessidade naquele momento. Nem sempre o sim para nós é o bem. Muitas vezes a gente tropeça no sim que nos é dado. Muitas vezes o não nos é mais necessário. E aí a gente precisa entender esse não como um progresso para a nossa vida. E aí ele fala, batei a porta e ela se vos será aberta, né? Se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade. Aquele que é humilde, ele se coloca diante de Deus com a pretensão, eu não diria nem pretensão, com o olhar de filho que precisa dele, né? Que precisa do Pai maior. E com essa intenção, que aí ele fala aqui também no Evangelho, né? Com sinceridade, porque Deus nos vê, Deus vê toda a nossa intenção. E aí é que vai entrar a balança do nosso merecimento. A nossa intenção, as nossas atitudes, o nosso trabalho, de que forma nós estamos trabalhando para pedir e obter. O esforço que nós estamos fazendo. Seja ela a cura espiritual, seja ela a cura da doença, seja ela o melhoramento de alguma imperfeição, a gente precisa lutar, se esforçar, ter a vontade, né? E aí a gente lembra de uma questão do Livro dos Espíritos que diz que os espíritos dizem, né, que muitas vezes nos falta a vontade de mudar, a vontade de resistir ao mal. E aí a gente tem que repensar se realmente nossas vontades estão de acordo com as nossas atitudes, né? A gente precisa refletir. Eu estudando um pouquinho aqui esse capítulo, me veio a lembrança de Lucas capítulo 7, né? Que ele fala da fé, porque a gente precisa ter fé para conseguir, né? Precisa ter fé para resistir ao mal, precisa ter fé e confiança para alcançar, sempre lembrando da lei do trabalho, ninguém foge da lei do trabalho. E aí, Lucas capítulo 7, ele fala a fé a fé do oficial do exército. Qual foi essa passagem? O centurião tem um servo que está muito doente. E aí, sabendo que Jesus vai entrando em Cafarnaum, alguns servos vão até ele e dizem, né, que o seu centurião tem um servo que está muito doente e ele é um homem bom. E aí Jesus vai e diz, não, esse homem precisa, né? Jesus vai até esse homem. E no caminho da casa do centurião, o centurião humildemente pede que alguns amigos vão de encontro a Jesus e diga a ele um recado, né? Que ele não se sente digno da presença de Jesus em sua casa, mas sabe que assim como ele, que é Senhor, né, tem os servos que lhe obedecem, ele também se considera sob uma autoridade, que aí seria de Jesus, né? E aí Jesus fala para todo aquele povo, para toda aquela multidão que está ali próximo dele, que nunca viu, que não tem visto nem em Israel uma pessoa de tamanha fé, e diz que aquele homem precisa ser curado. E aí, quando os amigos voltam para casa, aquele servo é curado. Ou seja, Jesus analisou aquele centurião com toda a fé que ele teve, com toda a vontade de curar
o servo dele, com toda a intenção que ele tinha de conseguir a cura do servo dele. Então, tudo que a gente faça em nossa vida, questão material, questão espiritual, questão moral, a gente precisa compreender a forma que é a verdadeira intenção do coração, né? Buscar com fé, confiança, fervor, para que seja nos dado. E aí, gente, eu encerro o evangelho de hoje. Agradeço a presença de vocês nesse domingo, né? E boa noite.